Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre Bárbara de Alencar. Foi uma pernambucana, branca, nascida no dia 11 de fevereiro na cidade de Bom Jesus dos Aflitos de Exu, em 1760. A história da matriarca da revolucionária família Alencar tem origem nos povos indígenas que habitavam o sertão pernambucano, pois Bárbara era filha de mãe indígena, a Teodora Rodrigues da Conceição. Além disso, as raízes que ligam Bárbara à cidade do Crato remontam aos seus ascendentes bandeirantes, que foram os primeiros a chegar na região. A ligação de Bárbara de Alencar com o Nordeste brasileiro se estende para além do Ceará, chegando a Pernambuco, em que seu pai juntamente a outros antecedentes dela fundaram a cidade de Exu. Constata-se que é nesse momento que os Alencar começam a fazer fortuna. Eles começam a cultivar gado, algodão e cana-de-açúcar e, mediante a dinâmica econômica do período, vão estendendo seus domínios por Pernambuco e Ceará, principalmente pelos interiores, e com isso vão ganhando visibilidade, respeito e influência. Um dos principais relatos que existem em torno da infância de Bárbara de Alencar é que ela foi uma sobrevivente de um ataque de indígenas à casa de sua família, que foi incendiada por eles. Diante de um acontecimento que gerou preocupação devido à sua gravidade, a sobrevivência de Bárbara, mediante sua fuga, promove a percepção sobre a pessoa dela de que desde pequena já tinha em si o ideário de uma mulher forte e resistente. Acerca do início da vida adulta, a partir do texto Independência do Brasil, as mulheres estavam lá, mais especificamente no capítulo dedicado exclusivamente a Bárbara de Alencar, e sabemos que ela mais uma vez mostra sua força e opinião ao escolher se casar com um homem de sua preferência, ainda que este não agradasse seus pais, e ainda mais sendo um homem 30 anos mais velho do que ela, ainda mais que, diante de sua afiada opinião e empoderamento, em uma época em que não se promovia o empoderamento feminino. Ela não abaixava a cabeça, cabendo-lhe a fama de mulher, macho. Para tal, a fama de uma multifacetada matriarca de Bárbara pode ser relacionada também ao fato de seu comportamento durante seu casamento não ter sido nada daquilo que a sociedade esperava de uma mulher, pois simultaneamente criou seus 5 filhos, cuidou de seu pai doente, enquanto administrava o engenho de cachaça e rapadura da família. Tratando-se de uma comerciante nata, também ingressou no empreendimento de tachos, embora o marido fosse contrário ao seu investimento. Como mencionado anteriormente, Bárbara de Alencar é uma das principais figuras nas lutas em prol da independência do Brasil, e é aos 32 anos que ela inicia sua caminhada rumo à participação politicamente ativa. Quem apresenta o mundo dos pensamentos liberais em que promove o contato de Bárbara com nomes como Voltaire, Montesquieu e Rousseau é Manoel de Arruda Câmara. Em 1809, Bárbara de Alencar ficou viúva, assumindo definitivamente o comando da família que na prática já era chefiada por ela, porém por convenções sociais da época até a morte do marido havia o reconhecimento que ele ocupava esse papel. É no ano de 1810 que Bárbara recebe o título de heroína já por sua atuação anti-monarquia mesmo antes da Revolução eclodir. Quem destina este título a ela é seu amigo e parceiro de revolução, Manoel Arruda de Câmara. É interessante mencionar que os filhos de Bárbara também recebem influência direta dos pensamentos liberais. O contato com o pensamento liberal é decisivo tanto para Bárbara como para seus filhos, pois desperta dentro destes a consciência da situação submissa a Portugal que o Brasil se encontrava. E também, dava a eles o incentivo de se juntar com outros indivíduos que compartilhavam do mesmo pensamento em prol da libertação do povo da exploração portuguesa, desencadeando posteriormente sua entrada na Revolução Pernambucana e Confederação do Equador, movimentos independentistas que tinham forte cunho liberal. É em 1817 que a matriarca dos Alencar participa do fronte de sua primeira revolta armada, a Revolução do Crato, que age em parceria com a Revolução de 1817, lutando contra a exploradora coroa portuguesa. Em sequência, junto com seus filhos, o clã dos Alencar destituem o governo português vigente e colocou em seus cargos aliados da Revolução. Tudo isto durou 8 dias até o governo português reaver o controle da cidade do Crato. As consequências tanto para Bárbara quanto para seus filhos são cruéis. Estes são presos e submetidos a viver em condições insalubres e subhumanas. É somente depois de muitas tentativas judiciais, cartas ao rei e até suborno de guardas da prisão, buscando melhores condições na prisão ou até um perdão do rei, que em 1820 eles são libertos.
No entanto, a Bárbara de Alencar após prisão não era a mulher altiva de sempre, porém continuou sendo a mesma Bárbara forte que mesmo perdendo seus bens e suas propriedades do ato da prisão conseguiu com muita luta ainda em vida reaver propriedades e se restabelecer financeiramente. Como mencionado, Bárbara também possui participação na Confederação do Equador, porém de uma forma menos intensa do que na Revolução Pernambucana, ela financia seus filhos e os participantes dessa segunda tentativa de independência vinda do Nordeste do Brasil, e com alguns componentes que já vinham desde a Revolução de 1817. Durante a dita Revolução ela segue para sua fazenda de nome Alecrim no Piauí. Bárbara de Alencar faleceu em 1832 em sua fazenda no Piauí aos 67 anos. Após conhecer toda a força e empoderamento feminino de Bárbara em um período histórico em que ser mulher era tão limitador, cabe afirmar que ela deu exemplo para muitas outras mulheres que viriam a lutar pelo Brasil. Além disso, Bárbara como uma personagem histórica importante da história foi acometida por narrativas históricas machistas que privilegiam os heróis homens legando as heroínas ao esquecimento e a lugares inferiores na história reduzindo sua participação, assim como fizeram com Bárbara, pois então, colocá-la em evidência faz parte de uma verdadeira reparação histórica. E esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações, deixe seu comentário, até o próximo vídeo.